Atualmente, redes Wi-Fi seguem protocolos de segurança complexos, alguns mais complexos que os outros. Nesse vídeo veremos como alguns protocolos se tornaram vulneráveis a alguns ataques hackers. Numa conexão Wi-Fi existe o ponto de acesso, que pode ser o roteador, e clientes, que nesse caso são os dispositivos que os usuários usam para se conectar via Wi-Fi. E tendo uma conexão estabelecida, os dispositivos podem se comunicar entre si, enviando pacotes pela rede. Mas em alguns casos essa comunicação não é segura. Supondo que o cliente A envia dados para o cliente B, se a comunicação não for segura, o atacante pode interceptar a comunicação e ler os dados sendo enviados pela rede. Ou seja, se o cliente A disse ao cliente B que gosta de escutar rock, eu sei, existem exemplos melhores. Aí o atacante, o hacker, pode ler essa mensagem enviada pela rede, que em alguns casos pode ser informação sensível, como dados de acesso. Isso é man in the middle attack. Acontece se as informações na rede não forem protegidas. Uma solução para esse problema foi implementar criptografia na comunicação. Criptografia é o ato de codificar um dado. No nosso caso seria a mensagem. Isso funciona da seguinte maneira: uma mensagem é codificada usando uma chave, que é o algoritmo usado para gerar o dado criptografado. Depois da mensagem ser criptografada, ela pode ser descriptografada, usando a mesma chave usada para gerar a criptografia. Aplicando isso no nosso exemplo, isso funcionaria da seguinte maneira: o cliente A escreve uma mensagem para o cliente B. Ao enviar, o texto escrito é codificado usando uma chave qualquer. Então, a mensagem criptografada é enviada e o cliente B recebe a mensagem. Ele vai descriptografar usando a mesma chave usada para criptografar a mesma mensagem. Assim, se o atacante interceptar a comunicação, ele poderá ver a mensagem, mas criptografada. Ele não pode entender, ao menos que tenha uma chave que só o cliente A e B têm. Esse é o protocolo de segurança web, Wired Equivalent Privacy. O protocolo web usa a chave de criptografia de 64 ou 128 bits em hexadecimal, nos quais 24 bits são do vetor de inicialização. O vetor de inicialização é o valor que varia na chave de criptografia. A rede em si tem uma chave estática que é usada em todos os clientes na rede, o WebKey. O processo de transferência de pacotes pela rede é o seguinte: nós temos o dado que um cliente quer enviar. Ao enviar, um vetor de inicialização é gerado e é concatenado ao WebKey. E daí, uma chave é gerada pelo algoritmo RC4. A chave será usada para criptografar o dado que o cliente quer enviar, passando por um outro algoritmo, o XOR. Aqui é feita uma operação XOR com os bits da chave de criptografia e da mensagem que o usuário quer enviar. Onde os bits forem iguais, o resultado é o bit 0. E onde forem diferentes, o resultado é o bit 1, gerando assim uma mensagem criptografada. Mas a mensagem criptografada é concatenada com o vetor de inicialização. Isso para o destino da mensagem saber descriptografar a mensagem. Esse é o processo de gerar a criptografia da mensagem. Assim, o atacante não pode ler os pacotes que estão a ser transmitidos pela rede. Aliás, pode ler, mas será a criptografia do dado. O problema desse protocolo é que a chave web é estática numa rede. O único valor que varia é o vetor de inicialização. E o vetor de inicialização tem somente 24 bits, ou seja, existem 2 elevado a 24 valores possíveis. 16.777.216 valores possíveis. Sendo assim, em alguns casos o mesmo vetor de inicialização será usado repetidas vezes. Isso possibilita que os atacantes possam pegar cada um dos vetores de inicialização encontrados na rede e fazer estudos analisando padrões. Aqui o atacante pode fazer um script que vai enviar um grande volume de dados pela rede. Já que o vetor de inicialização varia, o dado criptografado será diferente. O atacante pega esse dado com o vetor de inicialização, já que ele é enviado pela rede também. Com o dado criptografado com o respectivo valor de inicialização, o script analisa o padrão existente em cada vetor de inicialização com a string criptografada. E como o vetor de inicialização pode repetir, o mesmo padrão será usado repetidas vezes, podendo assim fazer o processo inverso para saber a chave usada para a criptografia. Tendo as chaves de criptografia, o atacante poderá ler as mensagens. Bem, tendo esse problema, houve a necessidade de melhorar a segurança dos dados. Então, depois de alguns anos, o protocolo WPA foi implementado. Aqui vamos falar do WPA2. Aqui a melhoria feita foi que a chave de criptografia não era repetida. Ou seja, o nosso ataque inicial não funciona mais. Mas existe uma técnica que ataca um processo chamado four-way handshake. Esse é o processo de geração da chave de criptografia. O four-way handshake funciona da seguinte maneira:
Depois de haver aquele processo de autenticação na rede, quando o dispositivo e o ponto de acesso estão conectados, o ponto de acesso e o cliente geram um valor, o PMK. No four-way handshake, primeiro o ponto de acesso envia um número aleatório para o cliente. Esse número é chamado A-nonce. A partir de algumas operações matemáticas, o cliente usa esse A-nonce e o PMK para gerar um S-nonce. Ele envia indicando também o Message Integrity Check, MIC. Isso para o ponto de acesso saber que o cliente tem um PMK correto. Depois disso, os dois geram o PTK, Pairwise Tracing Key. Essa chave é gerada usando essa fórmula: PMK mais A-nonce mais S-nonce mais o endereço MAC do ponto de acesso mais o endereço MAC do cliente. PRF é a função geradora de um número pseudo-aleatório. Depois disso, o ponto de acesso usa esse PTK para gerar um GTK, indicando também o Message Integrity Check, dessa vez para o cliente saber que o ponto de acesso tem o mesmo PMK. E depois do cliente confirmar que o ponto de acesso tem um PMK correto, ele instala uma chave resultante de algumas operações matemáticas e ele envia um pacote para o ponto de acesso dizendo que a chave foi instalada. Nesse processo, essa chave instalada não será repetida, porque o nonce é sempre incrementado, justamente para a chave não ser repetida. Quando o ponto de acesso recebe do cliente um dado não apropriado, às vezes alguns dados podem se perder no caminho, o ponto de acesso envia a terceira mensagem, esse do grupo temporal key. O cliente recebe e reinstala a mesma chave de criptografia e não incrementa o nonce. Ok, eu omiti algumas informações aqui, mas são só detalhes mais específicos que não precisamos agora para nossa análise. Bem, nesse ataque, o atacante intercepta essa terceira mensagem que força que o usuário reinstale a chave. Ele pode reenviar essa mensagem ao cliente, dessa vez sendo o atacante forçando a instalação da chave antiga. Esse é o Cairo Installation Attack, uma técnica descoberta em 2016 por um grupo de pesquisadores. Aqui o atacante envia esse terceiro pacote enviado do four-way handshake. Assim o cliente estará sempre reinstalando e usando a mesma chave de criptografia para transmitir informações pela rede. Então se ele enviar o mesmo dado, a criptografia desse dado será a mesma. É um bom passo, mas o atacante ainda não sabe qual exatamente a chave que esse cliente está a usar. Essa informação será bem útil se o atacante quiser se descriptografar. Para isso, o atacante pode continuar fazendo o que está a fazer, continuando a enviar a terceira mensagem do four-way handshake. Mas como lá na primeira técnica, o atacante pode criar um script que analisa o padrão existente naquela criptografia, gerando assim uma chave válida para poder descriptografar as mensagens, possibilitando de novo o Man in the Middle Attack.